Olá, vamos falar sobre competência tributária? Vem comigo. Então vamos lá. Qual a importância da gente estudar sobre competência tributária? Nós precisamos identificar quais os entes federativos são responsáveis por determinados tributos. Então, por exemplo, quando eu estou falando de um IPTU, de um ISS, estou falando de impostos que têm a competência municipal, ou seja, é o município que tem aquela prerrogativa de criar, de majorar o tributo que é da sua competência, tá? É importante a gente lembrar que a competência tributária ela é estipulada na Constituição e ela é indelegável, ou seja, o município não pode passar para um estado a competência para legislar sobre um tributo da sua competência. Então, por exemplo, um ISS de competência municipal não pode o município, por meio de uma lei, delegar ao estado que legisle sobre o ISS, né? Tem que ser o município. Outra característica muito importante sobre a competência tributária é a facultatividade. Essa característica da competência, ela ensina que o ente federativo vai legislar sobre determinado tributo se ele quiser ou se ele não quiser. E ainda é incaducável esse direito, ou seja, não existe um prazo, né, para que o município, para que o estado legisle sobre aquela matéria. Ele pode legislar quando ele quiser, não tem prazo estipulado. E mais importante, pode ser alterada a competência tributária? Será que eu posso mudar da noite para o dia, assim, a competência tributária? Eu acordei com vontade de mudar a competência tributária, balançar a Constituição Federativa do Brasil. Acordei com essa vontade. Não, gente, não pode. É uma cláusula pétrea, né? Só existe essa possibilidade se houver uma proposta de emenda à Constituição, tá bom? Combinado? Vamos lá, seguindo. Via de regra, o exercício da competência tributária se fará por meio de lei ordinária, mas existem matérias que são reservadas à lei complementar, tal qual o imposto residual, a contribuição social residual, o empréstimo compulsório, o imposto sobre grandes fortunas, o IGF. Ainda é bom lembrar o que nós conversamos no nosso encontro sobre princípios tributários, que a gente falou da possibilidade da edição de medida provisória, desde que não fosse matérias reservadas à lei complementar. Então, o exercício dessa competência tributária também pode se dar por medida provisória, mas esses impostos que eu citei, né, anteriormente, reservados à lei complementar, não podem ser matérias de medida provisória, tá bom? E lembrando também que a gente conversou lá no encontro de princípios, o requisito, né, para que tenha validade essa medida provisória, que é que ela seja convertida em lei no mesmo exercício financeiro. Por fim, porém não menos importante, a capacidade ativa tributária, artigo 7º do CTN. O que diz essa capacidade ativa tributária? Qual a diferença para competência tributária? Essa capacidade ativa tributária é o poder de arrecadar e fiscalizar, que são poderes que fazem parte da competência tributária, mas que podem ser delegados. Então, a gente aprendeu o quê? Que a competência ela não pode ser delegada. Só que a competência do quê? De instituir, de criar, de majorar o tributo. Então, o poder de criar, de majorar um tributo, ele não pode ser delegado. O que pode ser delegado é o poder de arrecadar e fiscalizar esse tributo. Então, vou dar um exemplo. O ITR, o Imposto Territorial Rural, né, que é o irmãozinho do IPTU. Irmãozinho do IPTU. O ITR é de competência da União. Porém, lá no artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição, permite que a União delegue a responsabilidade de arrecadar esse tributo para o município. Então, veja, a competência tributária é da União, né? Mas, por meio da capacidade ativa tributária, pode ser delegada ao município, né? Então, veja, a diferença entre essas
duas coisas entre a competência tributária e a capacidade ativa tributária, exatamente na questão dos poderes. Na competência de instituir, de majorar um tributo previsto constitucional, um poder previsto constitucionalmente, né? Arrecadar, fiscalizar um tributo por meio de lei, que a União, que o Estado, que o município vai lá e delega a possibilidade do ente federativo arrecadar e fiscalizar esse tributo, tá bom? Então, veja, a competência tributária pertence à União, porém, ela pode delegar o poder de arrecadar e fiscalizar para outro ente federativo, no caso, o município, tá bom? Então, não confundam a competência tributária com a capacidade ativa tributária. Também muito cobrado em provas e concursos essa diferença. Uma pegadinha que não vai pegar você. Pegadinha. Muito obrigado por mais esse dia de estudos maravilhoso, né, gente? Domingo é feito pra quê? Pra descansar? Não, pra estudar, gente. Pra estudar. Deixo novamente, né, o lembrete para vocês das nossas redes sociais, além aqui do YouTube, do Facebook, do Instagram, tá bom? Lá a nossa ferramenta de comunicação com vocês, então solta o verbo, reclamações, críticas, dúvidas, sugestões, tá bom? A gente fica muito feliz de saber, de ter um feedback de vocês, se vocês estão gostando, né? Se tá ficando alguma dúvida, tá? A gente tá aqui disponível para ajudar vocês mesmo. Esse projeto do pré-conteúdo é feito única e exclusivamente para ajudar as pessoas que têm dificuldade com essas matérias, tá bom? E proporcionar para vocês o estudo de uma forma mais objetiva, né? Menos desmistificada, né? Assim, aquela coisa, meu Deus, parece ser impossível. Não, não parece ser impossível, porque aqui é simples, é fácil, é pré-conteúdo que fala, né?